Eu tenho sistematicamente ocupado esta tribuna para demonstrar a minha preocupação com a situação econômica do país e também as suas consequências. E também com o cenário de dúvidas e de incertezas que, ao invés de diminuírem, senador Moca, tem se ampliado sistematicamente. A dura realidade é que os números recentemente divulgados dão conta de que a atual crise continua e será longa. O combate à inflação, por exemplo, deixa muitas dúvidas. Dentre os números preocupantes da economia brasileira divulgados nas últimas semanas e no último mês, está a alta da inflação, que girou em torno de 1,27% da inflação oficial do país, o IPCA. O Senado atual, na minha opinião, exige atenção. Inflação alta gera vários e diversos problemas à economia. A variação de 1,27 veio bem acima das piores projeções feitas pelos principais analistas do país. Mais uma vez, os vilões foram os alimentos decorrentes dos preços administrados, como também o preço dos transportes públicos, que dispararam em função dos fretes e do aumento do dólar. Estamos vivendo realmente um momento de incerteza, de dificuldade, de definição de um rumo que precisa ser estabelecido mais rapidamente para o país. E o fato é que o país vive também com uma inflação inercial, aquela baseada pelos reajustes dos preços com base na inflação anterior. E o grande culpado disso, na verdade, é o próprio governo. O governo que gastou mais do que arrecadou e passou a admitir uma inflação acima da meta, que era de 4,5% ao ano, não promovendo, então, os ajustes necessários na época própria. E quando o governo se deu conta desse problema, que corrói o padrão de vida dos brasileiros e destrói os orçamentos domésticos, já era tarde demais. Esse foi um dos maiores erros do governo. Afinal de contas, o Brasil vive com inflação desde 1930. O controle de preços ele é tão importante que é um dos mais influentes economistas internacionais dedicados à pobreza, o senhor Jeffrey Sachs, professor da Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, quando esteve em Joinville, Santa Catarina, a maior cidade do estado de Santa Catarina, fazendo uma palestra no início dos anos 90. Eu não estou falando hoje, senadora Ana Amélia, no início dos anos 90, a convite da Embraco, a maior empresa do mundo em termos de motores e compressores, deixou claro que a inflação alta é a prioridade das prioridades da economia. Sugeriu o professor: insistam no combate à inflação. Recomendou ele, evidentemente, numa entrevista concedida à época à conceituada colunista Stella Benetti, alertando que os preços desequilibrados estragam tudo. Volto a repetir, o cenário atual exige muita atenção e as principais consequências da inflação são a desvalorização da moeda do país e consequente redução do poder de compra do trabalhador. Com a inflação alta, a moeda vai perdendo seu valor e, com o passar do tempo, os trabalhadores não conseguem mais manter o seu padrão de compra. Outro grande problema é que, enquanto a moeda do país se desvaloriza, as outras moedas do mundo inteiro percorrem um caminho inverso. E quando esse país, com inflação elevada, é dependente das importações, os produtos importados sobem de preço, fato que alimenta ainda mais a inflação. Além disso, num cenário adverso, a inflação alta é motivo de incertezas e o setor produtivo não investe. Como consequência disso, muitos investidores externos, em busca de rendimentos altos e rápidos, costumam fazer investimentos em países com inflação alta, cujo objetivo é tirar vantagem das altas taxas de juros,
os chamados especuladores. Este capital especulativo é prejudicial para a economia de um país, pois grandes somas de capital podem entrar e sair rapidamente, causando instabilidade no mercado de câmbio, o que está acontecendo com o Brasil do presente. E a lógica, meus senhores e minhas senhoras senadoras, é simples. Juros altos desestimulam os investimentos, desestruturam a produção de bens e serviços e formam um círculo vicioso de estagnação econômica, prejudicando ainda mais os investimentos internos. Consequência disso, aumenta o desemprego. O país não consegue baixar o controle da inflação, sofre no médio e no longo prazo com o aumento do desemprego. Isso ocorre em decorrência da redução dos investimentos do setor produtivo. E agora, a expectativa é que neste mês de março, as variações sejam menores, projetando uma alta acumulada no ano em torno de aproximadamente 8%. Porém, a equipe econômica do governo tem que ser mais enérgica no combate à inflação, tem que produzir urgentemente o ajuste fiscal, tem que gastar menos do que arrecada, tem que fazer com que a máquina administrativa seja mais eficiente, mais produtiva, sem os quais nós não sairemos dessa crise no curto prazo. Pois a situação, caso contrário, pode piorar se o governo não fizer a sua parte, se não cortar os gastos, se não aumentar a eficiência e se não resolver, então, definitivamente o ajuste fiscal. E se o governo assim não proceder, vai aumentar substancialmente a desconfiança na economia, que já é grande, que já é enorme, que já é imensa, o que pressionaria ainda mais os preços relativos. Com a inflação, não se pode brincar. É preciso lutar para manter a estabilidade. E manter a estabilidade dos preços significa cuidar especialmente dos mais pobres. Objetivo maior de um governo. Não tem governo que tenha o maior objetivo senão lutar diariamente, sistematicamente, para reduzir as diferenças e as desigualdades sociais. Portanto, um projeto de desenvolvimento regional também se faz necessário. Um projeto de uma política industrial, porque as nossas indústrias, elas estão caindo sistematicamente dia a dia. E o governo precisa domar todo esse sistema, especialmente o sistema voltado à inflação. A inflação não pode voltar a bater os 2 dígitos no país, que foi, no ano passado, de aproximadamente quase 11%. Portanto, senhora presidente, senhores senadores e senhoras senadoras, realmente, a cada dia que passa, me parece que fico mais apreensivo, porque quando percorro as minhas bases em Santa Catarina, recebo as mais diversas solicitações de empenho para que nós possamos aqui, de uma maneira rápida e objetiva, buscar a solução para o país sem política partidária e sem distinção, para que oposição e situação possam sentar numa mesma mesa, escrever um projeto mínimo necessário para que nós possamos construir um projeto de união nacional, tirar o país da crise e fazer com que a confiança possa ser restabelecida e nós voltarmos a crescer, gerar empregos e gerar as oportunidades que nós todos esperamos. Esse é o nosso objetivo, isso é o que o povo de Santa Catarina me cobra, eu tenho certeza que cobra também de todos os senhores senadores, as quais têm a honra de participar aqui no Congresso Nacional, especialmente no Senado Federal. Era o que tinha a dizer, senhora presidente. Obrigado pela tolerância. Isso aí.